Durante o exercício financeiro, pode haver alteração da lei orçamentária para aumentar o limite de crédito de suplementação? E pode também alterar o limite de transferência ao legislativo? Bom, são duas perguntas que demandam um pouco de cautela ao responder. Primeiro, a lei de orçamento, ela pode prever, sim, limites de suplementação baseada em percentuais, tendo como base a despesa fixada. E não é possível a lei orçamentária trazer autorizações de suplementações sem ter valor definido, ou seja, não pode, por exemplo, colocar tantos por cento sobre o excesso de arrecadação. A lei orçamentária não pode também trazer percentuais de remanejamento de dotações orçamentárias, isentando isso do limite de autorização de suplementação. Suplementação prevista na Lei 4.320 são três possibilidades. São a suplementação, que é o crédito complementar, abre crédito complementar ou suplementar as dotações que apresentarem insuficiência de recursos orçamentários. Os créditos especiais são aqueles créditos que não estão previstos inicialmente na lei orçamentária e eles são criados de decorrência de alguma despesa nova. E os créditos extraordinários, que são abertos como uma espécie de medida provisória submetida à apreciação da Câmara num prazo mínimo de 30 dias. Bom, esses são os créditos adicionais, suplementares, especiais e o extraordinário. No entanto, a lei orçamentária, após a sua aprovação, ela não é possível sua alteração. Tem que, neste caso, vamos dar um exemplo bem prático, limite de suplementação aceitável no projeto de lei orçamentária aprovado pelas câmaras de vereadores, até 30% no máximo do limite fixado na despesa. Isso por quê? Isso porque é uma recomendação para o planejamento de um orçamento do país que não é orçamento rígido, é um orçamento flexível. Então, não se altera. Quando o Poder Executivo necessitar de mais suplementação, deverá iniciar um projeto de lei, encaminhar à Câmara com as suas devidas justificativas, indicando as fontes de recursos que serão tomadas para fazer face às suplementações e ter um novo limite de autorização, ou seja, aquele que está inicialmente na lei orçamentária não se mexe, cria-se um novo valor para suplementação. Bom, quanto a aumentar o repasse durante o exercício, olha, isso é até possível. Vamos imaginar que a Câmara inicialmente apresentou ao Executivo, no prazo regulamentar, os valores de suas dotações orçamentárias e elas se apresentam insuficientes ou a metodologia de cálculo foi apresentada com erro e o limite definido pela Constituição ficou muito acima desse valor de dotações orçamentárias iniciais. O presidente, ao justificar que necessita de mais valores para as atividades da Câmara, ele pode notificar ao Executivo, que tem exclusividade na iniciativa de projeto de lei para suplementação, poderá iniciar uma proposição de lei, apresentar à Câmara, aumentando ou suplementando, melhor dizendo, as dotações orçamentárias do Poder Legislativo. Com isso, o presidente terá condições de efetuar gasto. No entanto, deixar bem claro, o limite constitucional de gasto com o legislativo tem que ser obedecido, tem que ser observado, tanto na fixação das despesas, como também nos duodécimos requeridos. O limite previsto na Constituição é um limite a não ser transpassado. Então, pode a Câmara receber valores inferiores àquele limite? Pode, desde que seja o suficiente a arcar com as suas atividades legislativas. São informações que devem ser estudadas e relatadas pela Controladoria Geral do município ou o órgão de controle interno da Câmara, conforme estrutura organizacional previamente definida.